Doutora Thaís Sampaio, chegando. Paula. Maravilha, pessoal. Então, 19h35 em Brasília. A ideia é começar pontualmente, para que todos possam fazer aí as suas atividades pós-reunião. É uma grande satisfação, né, ter o nosso amigo querido Fábio Peralva fazendo uma atualização de endocardite. E a palavra está com você, meu amigo. Boa aula. Obrigado, Pedro. Agradecer primeiramente o convite aí para dar essa aula de endocardite. Acho que a maior parte das pessoas aqui já me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, sou cardiologista e tenho o grande prazer de fazer parte da equipe dos plantonistas do pronto-socorro aqui da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, para mim, ficou para falar hoje sobre endocardite infecciosa. A gente começa pelo mais básico e depois vai evoluindo um pouquinho, né? Então, o mais básico é a gente definir o que é endocardite infecciosa, né? A gente não consegue falar sobre uma doença sem a gente saber o que a gente está falando, né? Então, a definição de endocardite infecciosa é uma infecção de uma válvula cardíaca nativa ou protética, da superfície endocárdica ou de um dispositivo intracardíaco. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma infecção dentro do coração, tá? O que a gente tem dentro do coração? Superfície endocárdica, válvula ou dispositivo intracardíaco, como um CDI ou um marca-passo. Como que ocorre essa infecção? A gente vai depender da fisiopatologia. A fisiopatologia, ela se baseia num tripé. Tá? O tripé da fisiopatologia da endocardite é agregação plaquetária, lesão endotelial e bacteremia. Como que isso funciona? Você tendo uma lesão endotelial, principalmente em válvula, que a gente vai falar muito de válvula, você tem uma lesão endotelial na parede da válvula, as plaquetas que estão ali, por essa lesão endotelial, acabam fazendo um agregado de plaquetas, elas se ativam, agregam, e esse agregado de plaquetas facilita a fixação de bactérias que estão ocorrendo em bacteremia no sangue. A agregação dessas bactérias vão se proliferar e vão fazer uma infecção da válvula, ou da superfície endocárdica, ou do dispositivo intracardíaco. Depois que as bactérias estão ali, com acúmulo de fibrina, começa a acumular monócito e depois neutrófilo, até você chegar às 3 principais consequências da endocardite, que é a ativação da cascata de coagulação, a lesão da matriz subendotelial e a resposta sistêmica imune. Cada uma dessas consequências da endocardite vão levar a consequências finais, a complicações da endocardite, que a gente vai falar agora. Então, a ativação da cascata de coagulação leva a um crescimento da vegetação, e o crescimento dessa vegetação pode levar tanto a embolias, tendo consequências graves como o AVC. A gente vai ver que o AVC é uma consequência grave, importante e relativamente comum da endocardite, ou pode ir para sítios longe, por exemplo, fígado, baço, e fazer infecções metastáticas, que a gente chama, certo? A lesão da matriz subendotelial leva a uma mutilação dessa válvula, podendo gerar ou regurgitação aguda, ou seja, uma insuficiência aguda dessa válvula, levando a uma insuficiência cardíaca importante, com choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, tá? Ou pode dar infecções perivalvares, abscessos perivalvares, que vão levar a uma persistência dessa sepse. Você vai dar um antibiótico, você vai fazer o tratamento, porém o paciente vai continuar com a sepse, vai continuar com a infecção, você não vai conseguir tratar corretamente esse paciente. Já a resposta do sistema imune leva à circulação de complexos autoimunes e pode levar tanto a uma glomerulonefrite, levando a uma insuficiência renal, e é isso que causa alguns dos sinais clássicos da endocardite, como os nódulos de Osler ou a vasculite. Tá? Mas quando que eu vou suspeitar que um paciente tem endocardite? Sempre que você tiver um quadro clínico infeccioso, você não tiver o foco desse quadro clínico, dessa infecção, e principalmente em pacientes que tenham condições pré-existentes, condições que facilitem a formação da endocardite, pacientes que tenham condições que levam à lesão endotelial. Tá? O sopro cardíaco, seja ele novo ou que é considerado a piora do sopro prévio, é um sinal muito clássico de endocardite. Na verdade, a gente acaba considerando na vida real praticamente todo o sopro cardíaco, porque a gente dificilmente, quando a gente está trabalhando no pronto-socorro e a gente recebe esse paciente, a gente conhece ele, então a gente não sabe se ele tem um sopro, e a gente não sabe se aquele sopro que ele tinha, se está pior agora ou não. Você não conhece o paciente, você não tem isso na mão.
A gente acaba suspeitando também quando a gente acaba encontrando algum dos sinais clássicos, os fenômenos vasculares ou imunológicos, principalmente as manchas de Roux, as lesões de Janeway, os nódulos de Osler, que são realmente os mais clássicos da endocardite, que todo mundo conhece. Quando a gente acaba encontrando esses sinais num paciente que tem um quadro clínico infeccioso, também leva a gente a suspeitar de endocardite. Mas qual que é a principal sintoma da endocardite? Febre. A febre pode chegar até 96% dos pacientes. Então, assim, endocardite sem febre é muito raro. Tá? Normalmente são pacientes mais imunocomprometidos, pacientes mais idosos. O segundo sinal mais comum é o sopro cardíaco. Como eu disse, sendo ele novo ou piora do sopro anterior. Essa piora do sopro anterior ou sopro novo, como eu disse, no pronto-socorro, muitas vezes a gente acaba perdendo esse parâmetro por a gente não conhecer o paciente, a gente não saber como era o sopro ou se ele existia antes. Tá? Todo mundo sempre escuta falar muito dos fenômenos hemorrágicos, dos fenômenos embólicos, dos fenômenos imunológicos, mas a gente vê aqui que a porcentagem que eles aparecem são muito pequenas, tá? Os nódulos de Osner em 3%, as lesões de Janeway em 5% e as manchas de Roux em apenas 2%. Se a gente for esperar aparecer qualquer uma dessas situações para a gente poder pensar em endocardite, a gente vai comer muita bola, muita bola. Então, eles são importantes quando eles aparecem para poder fazer a gente pensar. Mas a gente tem que pensar também quando a gente não encontra nenhum desses sinais. A gente sabe que a prevalência da endocardite não é tão alta, não é um diagnóstico que a gente chega a ver 3, 4, 5 no mesmo dia no pronto-socorro. Mas por que ele é importante? Pelas taxas de complicação. Aqui embaixo a gente consegue ver as taxas de complicação. A gente tem AVC em 1/5 dos pacientes. Embolização que não seja AVC pode chegar em 1/3. Insuficiência cardíaca pode chegar até 1/3 dos pacientes. E o abscesso intracardíaco, que é uma condição complicada também, pode chegar em 1/5 dos pacientes. Então, assim, por mais que não tenha uma prevalência muito grande, é uma situação muito grave, uma situação com complicações muito graves e complicações frequentes. Então, a gente tem que saber identificar, a gente tem que saber diagnosticar e a gente tem que saber tratar exatamente pela gravidade do quadro. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para exemplificar um pouco o que são esses sinais clássicos da endocardite, que todo mundo fala muito, a gente não pode deixar de saber o que é. Os nódulos de Osler são nódulos dolorosos, eritematosos, na ponta dos pés, dos dedos dos pés ou das mãos. Aqui no exemplo está na ponta dos dedos. Tá? O que é importante guardar? Que ele é na ponta dos dedos, que é um nódulo, ou seja, ele é elevado e ele é doloroso. Por quê? Porque eles fazem um diagnóstico diferencial com as lesões de Janeway. As lesões de Janeway também são eritematosas, porém são máculas, ou seja, elas não são elevadas, não são dolorosas, e elas acontecem na palma das mãos ou na sola dos pés. Aqui no exemplo a gente consegue ver que está na palma das mãos, mas a gente vê também na sola dos pés. Tá? Então, para diferenciar, nódulos de Osler são elevados e dolorosos, acontecem nas pontas. As lesões de Janeway não são elevadas, não são dolorosas e acontecem na palma da mão ou na sola do pé. As manchas de Roux são manchas vistas pelo oftalmoscópio no fundo de olho, que são hemorragias retinianas, e a gente pode ver que o centro dela é bem branquinho, é o que a gente chama de centro pálido. Então, são lesões hemorrágicas com um centro pálido, a gente chama de manchas de Roux. Certo? Eu falei em condições predisponentes, pré-existentes, que podem levar a um aumento na chance da ocorrência de endocardite. Quais são essas condições? A gente divide inicialmente em condições de alto risco e de risco intermediário. Tá? As condições de alto risco são pacientes que já tiveram endocardite infecciosa prévia, tiveram uma troca valvar prévia, seja ela por uma troca mecânica ou metálica, mecânica ou biológica, isso independe, isso não varia a incidência de endocardite nessas válvulas, ou se você tiver um reparo valvar com o uso de material protético. Tá? Então, condições de alto risco, endocardite prévia, troca valvar ou reparo valvar com material protético. Para condições de risco intermediário, que também são condições que a gente sempre tem que pensar que possa estar ocorrendo endocardite, são pacientes que têm uma doença valvular, que têm uma febre reumática, uma doença valvular não reumática, anomalias congênitas, é importante guardar isso, pacientes com anomalias congênitas também fazem CIA, CIV, também tem um risco aumentado
de fazer endocardite, e os pacientes com miocardiopatia hipertrófica também têm um risco mais elevado. Obviamente que aqui o risco da miocardiopatia hipertrófica é um pouco mais baixo do que das outras doenças. De todos esses, o que tem o maior risco é endocardite prévia, seguido da troca valvar prévia, seguido do reparo valvar com material protético. Tá? Então, endocardite prévia, sempre tem que ficar ligado nisso aí. Tá? Então, vamos para o diagnóstico. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico da endocardite ele se baseia em 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar da microbiologia. A gente tem que identificar o germe que está fazendo essa infecção. O segundo pilar é o pilar da imagem. A gente tem que ver essa infecção. Ou se a gente não conseguir ver essa infecção, a gente tem que ver alguma complicação dessa infecção. Começando para falar da microbiologia, como é que a gente vai conseguir essa microbiologia? O ideal são que sejam colhidos 3 pares de hemoculturas. Sabe que é difícil, a gente sabe que a enfermagem vai brigar, realmente é muita hemocultura, mas é assim que deve ser feito, tá? Essas 3 pares de hemoculturas devem ser colhidas em sítios diferentes, não adianta você puncionar e colher vários frascos daquele local, tá? E tem que ter uma hora de intervalo entre a primeira e a última. Isso significa o quê? Que a gente geralmente faz? A gente colhe um par de hemocultura, dali a meia hora colhe outro par de hemocultura, dali a meia hora colhe mais um par de hemocultura. Assim a gente fica com 3 pares de hemoculturas colhidos em momentos diferentes, sendo que entre o primeiro e o último a gente tem pelo menos uma hora de intervalo entre eles. Certo? Quais são os germes mais comuns causadores de endocardite? Esse painel está mudando. Tá? Eu trouxe aqui para vocês um estudo de 2016, é um estudo francês, que pegou 497 pacientes e viu qual que foi com endocardite e quais que foram os germes identificados. A gente tem aqui, verifica, quase 1/4 dos pacientes, pouco mais do que 1/4 dos pacientes tiveram infecção por Staphylococcus aureus. Isso não era o comum antigamente, isso está mudando. E por que isso está mudando? Por 2 motivos. Primeiro, pelo maior acesso aos cuidados de saúde. Então, os pacientes estão tendo mais catéter venoso central, catéter de Chaille, mais invasões, estão fazendo mais bacteremia. E essas bacteremias normalmente são por germes de pele, principalmente Staphylococcus aureus. Outra coisa que ele coloca, que está tendo um aumento muito importante de infecção por Staphylococcus aureus, é o uso de drogas injetáveis, que faz uma endocardite de lado direito do coração, que vem aumentando também, e que normalmente é causada pelo Staphylococcus aureus. Os usuários de drogas geralmente não higienizam corretamente a pele e acabam levando bactéria para dentro do sangue. O que era mais comum antigamente, que a gente ainda tem uma prevalência muito grande, são os streptococcus e o enterococo. Tá? Dentre esses germes, eu quero lembrar, é sempre importante lembrar, quando a gente fala de endocardite, do antigo Streptococcus bovis, hoje chamado de Streptococcus galolíticos, que é um germe que, quando a gente identifica ele na hemocultura, a gente sempre tem que pesquisar a neoplasia de intestino, a gente tem que pedir uma colonoscopia para o paciente. Normalmente, eles vão para a circulação sanguínea através de translocação bacteriana do intestino associado a neoplasias. Então, sempre que a gente fizer um diagnóstico de uma endocardite por Streptococcus galolíticos ou Streptococcus bovis, a gente tem que pesquisar neoplasia de intestino nesses pacientes, idealmente com uma colonoscopia. Os germes RASEC são germes clássicos para os internos aí que estão vendo essa aula. Isso aqui é uma questão clássica de prova de residência, sempre perguntam, normalmente, múltipla escolha, tem 5 opções, e eles perguntam qual que não faz parte do RASEC. Tá? Então, os germes RASEC são o Haemophilus, o Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella e Klebsiella, tá certo? Isso aí não tem jeito, tem que decorar, acho que o Cardiobacterium ninguém esquece, Eikenella e Klebsiella, lembrar que são elas, e a Haemophilus e Aggregatibacter, infelizmente, tem que decorar. A gente tem aqui também 6% de outras espécies. Essas outras espécies eu chamo especialmente a atenção da Coxiella burnetii. Tá? A gente vai ver lá na frente, no critério de Duke, quando a gente fala para poder fechar esse diagnóstico, que a Coxiella burnetii ela tem algumas peculiaridades que a gente vai mencionar lá na frente, no slide lá na frente. Tá certo? A infecção por fungo é raro, Candida aí tem 1 a 2%,
é extremamente raro também, só em cerca de 5% dos casos, a gente não identificar o micro-organismo que está causando essa endocardite. Por que isso é tão raro? Porque essa bactéria está dentro do sangue, a gente está ali no coração, que a gente tem um alto fluxo de sangue, fluxo rápido, e ali está cheio de bactéria. Então, geralmente, a gente consegue pegar na hemocultura esses germes. Tá? A gente não precisa esperar febre, não precisa esperar uma manifestação da bacteremia, porque geralmente a gente tem uma circulação muito grande de bactéria no sangue e as hemoculturas são positivas. Tá? Indo para exames de imagens, eu trouxe essa comparação para vocês entre a sensibilidade e a especificidade dos principais métodos de imagem que a gente tem pensando em endocardite. Tá? Aqui não tem a tomografia nem a ressonância, eu não consegui achar, o artigo não tinha, e também não consegui achar a sensibilidade e a especificidade da tomografia e da ressonância. São exames mais novos, cada vez mais estão sendo utilizados, a gente vai ver que a tomografia cardíaca, principalmente, já tem um papel um pouquinho mais relevante lá na frente, mas ainda não está determinada essa sensibilidade, essa especificidade para endocardite infecciosa. Tá? O primeiro exame que a gente vai falar, que é o eco transtorácico, é o primeiro exame que a gente acaba pedindo para endocardite. E a gente vê que ele tem uma especificidade muito boa, cerca de 90%. Uma sensibilidade relativamente ruim para a válvula nativa, de 60% a 70%, e piora um pouquinho quando a gente já tem uma troca valvar prévia, a gente tem uma válvula protética, essa sensibilidade cai para 50%. A menina dos olhos de ouro da endocardite é o eco transesofágico, a gente não tem dúvida disso, tem uma especificidade de 92% e uma sensibilidade de 96%. Então, assim, a gente consegue aliar uma alta sensibilidade com uma alta especificidade, isso é maravilhoso. Sendo que a gente também considera ele muito melhor para visualizar complicações da endocardite do que o eco transtorácico. Tá? Hoje em dia, a gente tem o PET scan, que tem realmente uma sensibilidade, uma especificidade boas também, tá? De 87% de sensibilidade, 92% de especificidade. Esse exame é um pouco melhor para pacientes que têm válvula protética, tá? Então ele melhora um pouquinho os seus números quando a gente está falando de válvula protética. E a gente tem a cintilografia com leucócitos marcados. A cintilografia com leucócitos marcados tem uma especificidade de 100%. Só que tudo que a gente ganha muita especificidade, a gente acaba perdendo em sensibilidade, tem uma sensibilidade só de 64%. Tá? Então, quando a gente vê uma imagem positiva numa cintilografia com leucócitos marcados, a gente acredita. Mas quando a gente não vê, a gente fica meio em cima do muro, a gente fica pensando que pode ser que a gente não tenha pegado e que essa infecção exista. Tá? Então, tem uma suspeita de endocardite infecciosa. Qual é o primeiro exame que eu vou pedir? Primeiro, a gente vai ver se o paciente está com uma situação de baixo risco. O que é uma situação de baixo risco? Principalmente aqueles pacientes que não estão lá com um risco alto para endocardite infecciosa. Então, são pacientes que não têm endocardite infecciosa prévia, que não têm uma troca valvar prévia, ou não têm um reparo valvar com reparo de material protético. Tá? Se você não tem nada disso, o primeiro exame que a gente vai pedir é o eco transtorácico, que ele pode vir positivo ou vir negativo. Se ele vier negativo e você tiver uma baixa suspeição clínica de endocardite infecciosa, então assim, o quadro clínico não te chamou muita atenção, você acha que ele pode ter uma infecção de algum outro sítio, tem algum sintoma que te sugira que essa infecção possa ser de algum outro sítio, aí a gente para a investigação e vai investigar outras causas. Tá? Agora, quando a gente tem uma alta suspeição, por exemplo, é um paciente que tem um sopro novo, é um paciente que tem nódulos de Osler, tem manchas de Janeway, alguma coisa que leve a gente a suspeitar mais fortemente dessa endocardite, aí a gente vai complementar o exame com o eco transesofágico. Tá? A gente não vai ficar satisfeito só com esse eco transtorácico negativo. Agora, fizemos o eco transtorácico, ele veio positivo. A gente tem que avaliar se esse ecocardiograma tem sinais de alto risco ou se ele não tem sinais de alto risco. Tá? O ideal aqui é que você converse com o seu ecocardiografista que fez o exame, ver se ele conseguiu visualizar bem, conseguiu visualizar em volta da válvula bem. Tá? Por quê? Porque se a gente tem sinais de alto risco, a gente precisa complementar com eco transesofágico.
Por quê? Porque ele vê muito melhor as complicações do que o eco transtorácico. Então, a gente precisa ver se não tem abscesso paravalvar, se não tem um leak paravalvar, alguma coisa que justifique uma cirurgia, por exemplo. Agora, se não tem sinais de alto risco, a gente fica tranquilo, paramos a investigação por aqui. Agora, se ele tem alguma daquelas situações de alto risco, então, é uma troca valvar, tem uma endocardite infecciosa prévia, a gente vai começar com eco transtorácico, mas vamos fazer a complementação esofágica em todos os pacientes assim que possível. Por quê? Porque o eco transtorácico ele é muito mais fácil, muito mais disponível. É um exame que não precisa de jejum, então, assim, se você tiver um cara lá no ecocardiograma que seja gente boa, que seja seu amigo, o paciente chegou, você tem a suspeita, você liga para ele, ele pode subir na hora e fazer o eco transtorácico já. Pode ser que você já tenha alguma coisa de definição por esse eco transtorácico e que depois você só vai complementar, pegar os detalhes do exame pelo eco transesofágico. Tá? Mas todos os pacientes vão ter que fazer um eco transesofágico assim que possível. O eco transesofágico demanda um pouco mais de tempo, porque precisa de jejum, precisa sedar, então não é um exame que possa ser feito tão rápido assim. Então, a gente faz o eco transtorácico para a gente já ter uma ideia inicial, complementa com o eco transesofágico assim que possível. Tá? Se esse eco transesofágico veio positivo, fim da investigação, a gente vai aplicar os critérios de Duke, paramos a nossa investigação por aqui. Agora, se ele vier negativo, a gente vai ver se você tem uma baixa suspeição ou se você tem uma alta suspeição, tá? Novamente, uma alta suspeição clínica. Você acha que o paciente tem ou você acha que o paciente não tem? Aqui, às vezes, os critérios de Duke ajudam também. Se você tem várias coisinhas do critério de Duke e não consegue fechar, a gente acaba repetindo esse exame. Tá? Então, se você tem uma baixa suspeição, você vai procurar outras causas. O que eles falam também é que, às vezes, você procura outras causas, não achou, volta aqui, ele se torna de alta suspeição e a gente repete o eco transesofágico em 5 a 7 dias. Agora, se ele já foi negativo e mesmo assim a suspeição é alta, você espera 5, 7 dias, repete esse ecocardiograma. A vegetação que não foi vista lá no início, pode ser que ela seja vista daqui a 5, 7 dias. Tá? A mensagem para mim mais importante desse slide são os momentos que a gente fica simplesmente satisfeito com o eco transtorácico, os momentos que a gente não precisa complementar com o eco transesofágico, que são os pacientes de baixo risco, com um eco transtorácico negativo e baixa suspeição clínica de endocardite, ou pacientes que com situação de baixo risco, com um eco transtorácico positivo e sem sinais de alto risco nesse ecocardiograma. Então, essas são as únicas duas situações que a gente fica satisfeito com o eco transtorácico e a gente não vai pedir o eco transesofágico para esses pacientes. Em todas as outras situações, a gente acaba complementando a nossa investigação com o eco transesofágico. Tá? Então, eu tenho a microbiologia e eu tenho a imagem. A partir do momento que a gente tem os dois, a gente vai ter que aplicar os critérios de Duke modificados. Tá? O que são os critérios de Duke modificados? Primeiramente, Duke não é uma pessoa, é uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Duke, que criou os critérios, e em 2000 eles revisaram esses critérios, alteraram muito pouca coisa, mas eles alteraram um pouquinho esses critérios, e a gente vem usando desde 2000 esses critérios de Duke modificados. Tá? Eles se baseiam em tudo isso que eu já contei para vocês. Tá? Se os dois pilares do diagnóstico da endocardite são microbiologia e imagem, os critérios maiores são microbiologia e imagem. Como microbiologia, a gente tem hemoculturas positivas. A gente vai detalhar um pouquinho o que significa critério maior para hemocultura positiva, que são organismos típicos cultivados em 2 hemoculturas diferentes. Então, lembra aqueles organismos que eu falei para vocês? Estáfilo, streptococo, enterococo, racec, fungo, tudo isso. Se a gente tiver esses organismos típicos cultivados em 2 hemoculturas, a gente colheu 3. Se crescer em 2 hemoculturas diferentes, a gente tem um critério maior positivo. Se a gente crescer algum organismo micro-organismo que não seja aqueles típicos que a gente falou, a gente tem que ter ou 2 hemoculturas positivas com intervalo de 12 horas entre elas, ou 3 hemoculturas de 4. Tá? Com intervalo entre a primeira e a última, acima de 1 hora. Ou seja, se crescer um micro-organismo que não seja aquele que a gente
pediu lá no início, que a gente falou lá no início, Staphylo, Strepto, Enterococo, a gente vai ter que colher pelo menos mais uma hemocultura, com intervalo de 12 horas para aquelas iniciais que a gente fez. Eu chamei a atenção da Coxiella burnetii por quê? Porque a Coxiella burnetii é um germe que uma hemocultura positiva, um teste de biologia molecular ou uma sorologia IgG fase 1 maior do que 1/800 já define como critério maior. Você não precisa de nenhuma outra hemocultura, você não precisa de mais nada. Só isso já define o critério maior. Tá? O segundo critério maior é chamado de evidência de envolvimento endocárdico, mas nada mais é que visualizar no ecocardiograma ou a vegetação ou alguma complicação da vegetação, como um abscesso, uma nova descência parcial de válvula ou uma nova regurgitação valvar. Se você vê a vegetação ou qualquer uma de suas complicações, a gente consegue definir como critério maior. São só esses dois critérios maiores. Fácil de guardar, ninguém esquece. Os critérios menores é um pouquinho mais chato de guardar, mas se a gente pensar na fisiopatologia, a gente consegue lembrar. Tá? Primeiro, a gente começa pela definição. A gente falou que são quadros infecciosos. Então, quadros infecciosos, a gente já tem um critério menor, que é febre acima de 38 graus. Em pacientes que tenham condições pré-existentes. Então, predisposição à endocardite infecciosa é outro critério. A predisposição pode ser tanto aquelas situações de alto risco, quanto a de risco intermediário. Qualquer coisa que cause um fluxo turbulento no coração é considerado predisposição à endocardite infecciosa e vai entrar como critério menor. Tá? Aí depois a gente falou das complicações, que podemos ter embolismos, então embolismos arteriais, infarto pulmonar, aneurisma micótico, lesões de Janeway, hemorragias intracranianas, hemorragias conjuntivais, tudo isso são fenômenos vasculares, são embolias, então embolias também entra como um critério menor. Os fenômenos imunológicos, que são glomerulonefrite, nódulo de Osler, manchas de Roux, e aqui entra o único exame laboratorial que entra como critério de Duke, que é o fator rematóide positivo. Ele é considerado um fenômeno imunológico e ele entra. Tá? Então, e o quinto critério menor, que são achados microbiológicos que não preenchem os critérios maiores. Então, qualquer hemocultura positiva que você tiver, que não preenche aqueles critérios maiores que a gente falou agora há pouco, entra como critério menor. Então, a gente tem dois critérios clínicos, que são a predisposição à endocardite infecciosa, a febre acima de 38 graus, dois critérios de complicações, que são fenômenos vasculares e fenômenos imunológicos. Esse eu acho que é o mais fácil de guardar, porque todo mundo lembra das manchas de Janeway e dos nódulos de Osler. Tá? E o quinto é quando você acha que tem, mas você não consegue fechar aquele critério maior para hemocultura. Tá certo? Definir quais critérios que meu paciente tem. Agora eu tenho que definir como é que é essa endocardite dele. Tem endocardite ou não tem? A gente divide em endocardite definitiva, endocardite possível, endocardite rejeitada. A endocardite definitiva é aquele paciente que com certeza tem endocardite. Tá? A gente pode fazer isso via patológica ou via clínica. A gente aqui, como todos os chefes aqui, nós somos clínicos, a gente sempre quer fechar por critério clínico. Tá? Até porque os critérios patológicos, ou o paciente foi submetido a uma cirurgia, ou o paciente faleceu e você está fazendo o anatomopatológico dele. Tá? Mas só para exemplificar, os critérios patológicos são cultura positiva de material retirado de cirurgia ou de anatomopatologia, ou anatomopatológico compatível com endocardite, em pacientes que foram submetidos à cirurgia ou que faleceram. Tá? Critério clínico, que é o mais importante. Tá? Se a gente tiver os dois critérios maiores de Duke, nós temos endocardite definitiva. Se a gente só tiver um, a gente precisa de metade dos critérios menores, a gente precisa de 3 critérios menores. Agora, se a gente não tiver nenhum critério maior, a gente precisa de todos, a gente precisa dos 5 critérios menores, tá? Então, esse que eu acho que é o jeito mais fácil de guardar, então, a gente precisa dos 2 maiores, se não tiver um deles, a gente precisa de pelo menos metade dos critérios menores, que são 3, ou, se a gente não tiver nenhum dos 2 maiores, a gente precisa dos 5 menores, certo? Beleza, meu paciente tem alguns critérios aqui, eu não consegui fechar como endocardite definitiva. Será que ele tem uma endocardite possível? Então, o que é uma endocardite possível? É aquele paciente que vai ter um critério maior e um critério menor, tá? Então, tem um critério maior e tem uma febre. Tem um critério maior e tem condição predisponente.
ou ele tem 3 critérios menores, tá? Por exemplo, que é mais comum a gente pegar um paciente que tenha febre, que tenha condições predisponentes e que tenha uma hemocultura positiva que não preenche critérios maiores. Esse é o paciente mais clássico da endocardite possível. O que a gente vai fazer com essa endocardite possível? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Porque a Sociedade Europeia tem uma resposta para tentar resolver essa parte, tá? E nós temos a endocardite rejeitada, tá? Quando que a gente vai ter uma endocardite rejeitada? Quando tem um diagnóstico alternativo. Então, eu atendi um paciente e depois eu fiz um diagnóstico alternativo. Por exemplo, um paciente chegou com febre, tinha uma condição pré-existente, eu achei que pudesse ser endocardite, mas fui tirar a história melhor, tem uma tosse, uma secreção purulenta, febre, fiz um raio-x, tem uma consolidação, então, assim, um paciente que tem uma pneumonia, por exemplo. Então, assim, qualquer diagnóstico alternativo infeccioso que você achar para o paciente, essa endocardite acaba entrando como endocardite rejeitada. A resolução do quadro com menos de 4 dias de antibiótico também rejeita endocardite. Endocardite não resolve fácil, a gente começa a esperar que as hemoculturas fiquem negativas a partir do 3º, 4º dia de antibiótico. Então, assim, é uma condição que demora mais, um tempo de tratamento mais prolongado, não se resolve tão rápido. Ou, se você não tem evidência patológica, com menos de 4 dias de antibiótico, o paciente foi para a cirurgia ou, infelizmente, faleceu, você mandou para a cultura, você fez anatomopatologia e não tinha critério para endocardite nesses casos. Lembrando aqui que tem que ter menos de 4 dias de antibiótico, tanto para resolução do quadro, quanto para sem evidência patológica, porque a partir disso a gente começa a ter efeito dos antibióticos e acaba perdendo esses critérios, tá? Ou se não preenche nenhum dos critérios anteriores, um paciente só com febre, tá? Só tem um critério menor, senão todo paciente com febre no pronto-socorro poderia ser endocardite. Nessa mania que a gente está agora de Covid, em vez de tudo poder ser Covid, ia ser tudo poder ser endocardite. Então, como eu falei, a Sociedade Europeia, o que ela fez? A gente tinha uma grande gama desses pacientes com endocardite possível. Então, ela tentou manejar um pouquinho melhor isso na última diretriz dela de 2015. Tá? O que ela orienta? Ela orienta, assim, no paciente que tem uma suspeição clínica de endocardite infecciosa, a gente aplicar os critérios de Duke modificados. Esses critérios de Duke modificados, você pode ter endocardite definitiva, endocardite rejeitada com baixa suspeição clínica. Acabou. Ou você tem, ou você não tem, acabou, parte para a próxima. Mas a gente tem aqueles pacientes com endocardite possível, ou com endocardite rejeitada, mas clinicamente você ainda acha que ele tem endocardite. Então vamos evoluir nessa investigação. Então, eles separam agora os pacientes que têm válvula nativa e que têm válvula protética. Lembrando, válvula protética é o que trocou, seja ela biológica ou metálica. Tá? No paciente com válvula nativa, a gente vai repetir o eco transtorácico mais transesofágico, vai fazer uma microbiologia desse paciente, repetir as hemoculturas, vamos fazer imagens procurando eventos embólicos. Então, fazer uma tomografia, uma ressonância cerebral, para a gente poder procurar algum AVC subclínico que não deu sintoma nos pacientes, fazer uma tomografia de abdômen, procurar alguma coisa, algum embolismo, por exemplo, esplênico, tá? Ou você pode fazer também a tomografia cardíaca, tá certo? No paciente que tem uma válvula protética, você pode fazer tudo isso que você fez para o paciente com válvula nativa, repetir o eco transesofágico, hemoculturas novas, procurar eventos embólicos, fazer a tomografia, ou você ainda tem a possibilidade de fazer o PET scan ou a cintilografia com leucócitos marcados, tá certo? Fez tudo isso, a gente vai aplicar os critérios modificados pela ESC 2015, que também continua com aquela mesma definição de endocardite definitiva, endocardite possível, endocardite rejeitada, pela mesma quantidade de critérios clínicos, tá? O que mudou? Esses aqui são os critérios dele. Para hemocultura não mudou nada. Para a imagem, que foi o que a gente procurou, a gente tem algumas novidades, tá? Então, ele acrescenta como critério maior uma atividade anormal no entorno da válvula protética detectada pelo PET scan, se você tiver mais do que 3 meses do implante,
ou pela cintilografia com leucócitos marcados. Além disso, também coloca lesões paravalvulares definitivas vistas pela tomografia cardíaca como critério maior. Então, assim, o que a gente fez, na verdade? Tentou procurar um outro critério maior. Lembrando que aqui a gente não pode colocar dois critérios maiores, uma imagem do eco e uma imagem da tomografia, tá? Aqui, os critérios maiores é sempre uma hemocultura e o outro ecocardiograma, tá certo? Então, nesses, a gente tenta ganhar um pouquinho o critério maior para a gente poder tentar fechar essa endocardite do paciente. De critérios menores não mudou muito, a única coisa que muda é que os fenômenos vasculares, que são os fenômenos embólicos, eles não precisam ter manifestação clínica, podem ser vistos somente por exames de imagem. Tá? Então, fiz o diagnóstico, meu paciente tem uma endocardite definitiva, uma endocardite possível, que a gente não conseguiu rejeitar que seja endocardite, eu vou tratar para endocardite. Tá? Como é que eu vou tratar para endocardite? Aqui o mais importante é a gente fazer a terapia guiada pelo micro-organismo que cresceu na hemocultura, tá? Existem tabelas e mais tabelas, eu não coloquei aqui, não vou ficar falando para vocês cada micro-organismo, qual que vai ser o antibiótico que a gente vai usar, tá? Porque isso aqui ia ficar maçante e eu ia ficar 1 hora falando só disso. A aula não é para isso, a aula é para a gente entender endocardite e saber o que nós temos de novo na endocardite. Então, eu vou colocar aqui para vocês o tratamento empírico, aquele tratamento que a gente começa quando o paciente ainda não tem o germe identificado. A hemocultura demora 48, 72 horas, pelo menos, para sair. Enquanto essa hemocultura não sai, a gente tem que tratar esse paciente, a gente tem que dar antibiótico para esse paciente. Outra coisa importante que a gente tem que falar é quanto tempo de antibiótico. Tá? O tempo de antibiótico ele vai depender também muito do germe que cresceu nessa hemocultura. Tá? Porém, em geral, só para vocês terem uma ideia, é de 4 a 6 semanas. A maior parte dos germes a gente trata durante 4 a 6 semanas. Dificilmente a gente trata menos do que 4 semanas uma endocardite. É um tratamento um pouco mais prolongado. O que a gente tem na literatura hoje de evidência forte é a gente fazer pelo menos 10 a 14 dias de antibiótico endovenoso internado, para depois a gente poder pensar em terminar isso com home care em casa. Pode ser feito, ele pode receber esse antibiótico em casa, ou ir para o hospital somente para tomar antibiótico, depois volta para casa, mas ele tem que ficar pelo menos 10 a 14 dias internado, recebendo antibiótico endovenoso em observação. Como a gente falou, é uma doença muito grave. Tá? Qual que é esse tratamento empírico que eu falei, então? Primeiro, a gente tem que definir se esse paciente tem fatores de risco para germes hospitalares ou não, tá? Então, se um paciente que tem uma válvula nativa, ou seja, nunca operou, ou fez uma troca valvar, fez um implante valvar há mais de 12 meses, a gente considera que esse paciente não tem alto risco para germes hospitalares. A gente faz uma terapia tripla com oxacilina, ampicilina e gentamicina. É isso tudo mesmo, é bastante coisa, mas é uma doença grave, uma doença difícil de erradicar, então um tratamento triplo, gentamicina, ampicilina e oxacilina. Ah, tem alergia à penicilina, eu não posso fazer esse esquema. Qual que é o esquema que eu faço? Vancomicina com gentamicina, tá? Mas esse esquema ele é reservado para os pacientes que têm alergia à penicilina, tá? Muita gente entra com isso direto. Na verdade, esse é o esquema para pacientes que tenham um implante valvar abaixo de 12 meses ou se tiver associado a cuidados de saúde. Por exemplo, que a gente vê muito pacientes que têm catéter Chaille. A gente sabe que, infelizmente, no SUS, os pacientes acabam demorando muito para fazer fístula, ficam com esses dispositivos que não deveriam ser definitivos durante muito tempo, e eles infectam mais e, às vezes, acabam fazendo endocardite. Tá? Então, associado a cuidados de saúde ou implante valvar a menos de 12 meses, o esquema é vancomicina com gentamicina. 3 a 5 dias depois, a gente associa a esse esquema a rifampicina. Por quê? Normalmente, esses implantes valvares abaixo de 12 meses ou associados a cuidados de saúde estão muito relacionados à infecção por Staphylococcus aureus. E o Staphylococcus aureus ele tem uma tendência de formar biofilme, seja na válvula, seja no catéter, ele tem essa tendência. Então, o que a gente faz? A gente trocar a válvula não é igual trocar o catéter. Você tira o catéter, espera e depois passa outro. Não, trocar a válvula é uma cirurgia muito grande. Então, às vezes, a gente tenta segurar essa troca valvar. Então, porque entra com a vancomicina, gentamicina, 3 a 5 dias,
você diminui o número de bactérias que estão no sangue, você faz um controle da infecção sistêmico, e depois você entra com a rifampicina, que a rifampicina tem o poder de agir nesse biofilme, tá? Então ela vai agir ali onde está a válvula. Por que que a gente não entra no início? Porque você tem uma quantidade tão grande de bactérias no sangue, se você entrar com a rifampicina vai acabar agindo nessas bactérias e não vai agir no biofilme, tá? Então a rifampicina ela só entra aí 3 a 5 dias depois que a gente já iniciou a vancomicina e a gentamicina, tá certo? Lembrar, o tempo de antibiótico, vamos depender do germe que crescer. Agora eu trouxe aqui para vocês o que a gente tem de mais novo no tratamento da endocardite, tá? É um estudo chamado POET, que saiu no New England no ano passado, em 2019, que um dos grandes problemas que a gente tem em endocardite é realmente esse tempo prolongado de internação, o custo disso para o SUS, para o plano de saúde, tudo isso é muito elevado para um paciente que muitas vezes já está muito bem e que está só recebendo antibiótico, tá? Então, o que que ele fez? Ele foi um estudo com 400 pacientes. Ele pegou 199 pacientes, que foi o grupo controle dele, fez o tratamento padrão ouro, que é antibiótico intravenoso durante todo esse tempo. Poderia ser feito tanto intra-hospitalar, quanto feito endovenoso via home care, como eu falei. Vai para casa e vai para o hospital, e fica em casa, e vai no hospital, toma antibiótico e volta para casa. Tá? Vai 1, 2 vezes no hospital para tomar esse antibiótico. Já os outros 201 pacientes, eles foram randomizados para tomar o antibiótico oral. Isso não é desde o início, não dá para você pegar um paciente na porta e mandar ele para casa com o antibiótico, tá? Ele só poderia tomar um antibiótico via oral depois de 10 dias de antibiótico endovenoso, e se fosse submetido à cirurgia, tinha que ter pelo menos 7 dias após a cirurgia. Tá? E você poderia trocar para um antibiótico oral e mandar o paciente para casa, tá certo? Além disso, esses pacientes tinham que estar clinicamente bem, sem sinais no ecocardiograma de alto risco, tá? Sem complicações no ecocardiograma. E o que que ele mostrou? Tá, o endpoint primário dele foi mortalidade por todas as causas. Na verdade, morreu até menos no tratamento oral, mas sem significância estatística, ou seja, no fundo, no final, não houve diferença entre tratamento endovenoso e tratamento oral, tá? Os endpoints secundários foram cirurgia cardíaca não planejada, evento embólico e você voltar a ter uma hemocultura positiva, tá? Todos esses endpoints secundários também não teve significância estatística, não teve diferença entre um e outro, tá? Então, isso aí mostrou pra gente que talvez seja realmente seguro a gente trocar, depois de 10, 14 dias, a gente trocar esse antibiótico de endovenoso para oral e fazer o término desse tratamento em casa. Isso é muito bom, porque o paciente não precisa de home care e não precisa ficar internado, você diminui muito o custo e você diminui as complicações, você diminui flebite por acesso venoso, diminui uma série de questões que a gente sabe que o tratamento endovenoso está associado. Certo? Infelizmente, alguns pacientes a gente não consegue controlar clinicamente, a gente vai precisar de cirurgia, tá? Cirurgia é o tema mais controverso da endocardite. As indicações cirúrgicas estão mais ou menos bem estabelecidas, a gente sabe quando precisa de cirurgia, mas a gente não sabe exatamente qual o melhor momento para a cirurgia. As indicações de cirurgia acabam sendo muito de urgência, separadas em emergência, urgência e eletivas. Aqui de endocardite a gente fala emergência em até 24 horas, é um paciente que você tem que levar o mais rápido possível para a mesa, tá? A cirurgia de urgência, você tem até 7 dias ali para poder fazer essa cirurgia, e as cirurgias eletivas seriam cirurgias que você pode fazer com mais de 7 dias, tá? Então, assim, as cirurgias de urgência você tem um tempo maior para compensar o seu paciente, deixar ele redondinho no pré-operatório para ele poder ir para a cirurgia bem e sair bem, tá? A gente tem 3 indicações básicas de cirurgia que depois a gente vai detalhar cada uma, tá? Então, a primeira indicação é insuficiência cardíaca, tá? O que seria uma insuficiência cardíaca que vai indicar cirurgia, tá? Então, aqui a gente está falando de lado esquerdo do coração, então, uma regurgitação aórtica ou mitral, obstrução ou fístula
que vai gerar um edema agudo de pulmão, um choque cardiogênico refratário. Então, assim, é um paciente que está com endocardite, você viu uma complicação da endocardite, que é uma nova regurgitação, uma obstrução, uma fístula, e ele está em edema agudo de pulmão ou choque cardiogênico refratário. É o paciente que, se você não tirar aquela infecção o mais rápido possível, ele vai morrer. Então, a gente leva para a cirurgia. A mortalidade dessa cirurgia é extremamente elevada, mas é uma condição de, se você não levar para a cirurgia, ele morre. Essa é a única indicação que a gente tem de cirurgia de emergência. Essa cirurgia que tem que ser feita mais rápido, tá? Uma outra insuficiência cardíaca que também leva à indicação cirúrgica são os pacientes que têm regurgitação aórtico-mitral, obstrução ou fístula, ou seja, uma endocardite complicada, com sinais de pouca tolerância hemodinâmica ao ecocardiograma. Então, no ecocardiograma, a gente consegue fazer algumas medições que vão mostrar para a gente que esse paciente tem pouca tolerância hemodinâmica. Qualquer coisinha que vai acontecer com ele, ele vai falecer, ele vai piorar, ele vai complicar. Então, esse paciente é um paciente que você tenta melhorar ele clinicamente e leva para cirurgia de urgência. Tem até 7 dias, vamos com calma, deixa ele redondinho e leva para cirurgia, tá? Essas são as indicações de insuficiência cardíaca. A segunda indicação é quando você tem uma infecção não controlada, tá? Ou seja, uma infecção com complicações como abscesso, falso aneurisma, fístula ou vegetação crescendo, tá? Tudo isso são complicações que estão te mostrando que só o antibiótico não vai resolver. Então, se você tem um abscesso, um falso aneurisma, uma fístula, ou se você tem uma vegetação que, por exemplo, inicialmente tinha 8 milímetros, você repete o eco depois de 5 dias, depois de uma semana, e essa vegetação, ela tem 12 centímetros, 13 centímetros, 13 milímetros, 14 milímetros. Então, cresceu 5, 6 milímetros, está crescendo. Você está dando o antibiótico correto e ela está crescendo. Isso não é para acontecer, tá? Se você tiver infecções por fungo ou organismos multiresistentes, tá? Pseudomonas multiresistente, vancomicina multiresistente, normalmente você não consegue tratar só com antibiótico e também vai precisar de cirurgia, tá? Essas duas a gente fala que são cirurgias de urgência, sendo que infecções por organismos multiresistentes ou fungo pode ser também uma cirurgia eletiva, a gente tem um pouquinho mais de tempo para operar. Tá. A outra indicação é quando a gente tem hemoculturas positivas, apesar de antibiótico terapia correta e controle de focos metastáticos, tá? Como eu falei, cerca de 3 a 4 dias a gente espera que essa hemocultura comece a negativar. Até porque a gente só conta o tempo de tratamento da endocardite a partir do momento que a gente tem uma hemocultura negativa, tá? O tempo de tratamento do antibiótico, da endocardite, não é considerado o dia que você deu o antibiótico pela primeira vez, é o dia que você teve a primeira hemocultura negativa. Tá? Então, se depois de uma semana você com antibiótico cresceu o germe, tem antibiograma, você está dando antibiótico certo e mesmo assim a hemocultura fica positiva. Cirurgia de urgência. 7 dias para a gente poder operar esse paciente, tá? Se a gente tem uma infecção de válvula protética causada por bactérias gram-negativas que não sejam daquele grupo RASEC, tá? Haemophilus, Aggregatibacter, Cardibacterium, Eichella e Kingella, tá? Não esqueçam quais são o grupo RASEC. A gente também vai precisar operar. Uma cirurgia de urgência / eletiva, uma cirurgia que você tem um pouco mais de tempo aí para operar. Então, assim, o que a gente percebe é quando a indicação é só pelo micro-organismo que cresceu, são as indicações um pouco mais eletivas, são aquelas indicações que você tem um pouco mais de tempo. Quando você realmente não está conseguindo controlar a infecção, seja porque a hemocultura está positiva, ou você tem alguma complicação, a gente tem que intervir talvez um pouco mais rápido, como cirurgia de urgência em até 7 dias. A última indicação é a prevenção do embolismo. Tá? A gente sabe que as piores complicações da endocardite são por embolia. Então, vamos tentar prevenir isso. Quais são, então, são as situações de alto risco para embolia? Que são vegetações persistentes acima de 10 milímetros após um ou mais eventos embólicos em vigência de antibiótico terapia apropriada. O que significa isso? Significa que você está dando o antibiótico corretamente para o seu paciente, mesmo assim, ele tem uma vegetação que persiste acima de 10 milímetros, essa vegetação não está caindo e faz um evento embólico, faz uma embolia arterial, faz um AVC, faz alguma coisa. Também é uma cirurgia de urgência, tem até 7 dias para poder operar. Tá? Se a gente tem vegetações acima de 10 milímetros,
associado a estenose ou insuficiência importante e risco operatório baixo, também temos indicação de cirurgia. Essa indicação de cirurgia, ela ocorre muito porque se você tem uma estenose, uma insuficiência importante no paciente que já teve endocardite, provavelmente você tem uma indicação cirúrgica. E se você tem um risco operatório baixo, talvez seja melhor você operar ele agora do que você operar ele tardiamente, depois que você tratar a endocardite. Se ele tiver um risco operatório já intermediário para alto, aí a gente já fica com um pouco de pé atrás de mandar esse paciente para a cirurgia de urgência, a gente acaba tratando a endocardite, fazendo essa cirurgia em segundo momento. Quando nós temos vegetações muito grandes, vegetações acima de 30 milímetros, tá? A gente também manda para cirurgia de urgência. E a última é uma indicação que não é muito consenso entre os especialistas, né? Tanto que a diretriz coloca ela como uma indicação 2B de cirurgia, que são vegetações acima de 15 milímetros, sem outras indicações para cirurgia. O que é um 2B? 2B é aquele paciente que você pode mandar para cirurgia, que você está respaldado, mas não mande todos os seus pacientes, mande somente aqueles pacientes selecionados. Então, um paciente que você tem que ver muito caso a caso, tá certo? Em relação a complicações, também é uma cirurgia de urgência, desculpa. Em relação a complicações, cirurgia no coração direito antes, tá? Tudo aquilo ali que a gente estava falando era de cirurgias do lado esquerdo do coração, válvula aórtica e válvula mitral. Mas a gente também tem endocardite no coração direito, tá? E quando que a gente vai operar as endocardites do coração direito? Mais ou menos as mesmas indicações, tá? Então, são micro-organismos difíceis de erradicar, principalmente fungos, ou se você tiver uma bacteremia por mais de 7 dias após o início da antibiótico terapia. A bacteremia você vai identificar por hemoculturas positivas, certo? Então, aqui é infecção não controlada, mesma indicação do lado esquerdo. A especificação é um pouco diferente, mas o cerne é o mesmo, infecção não controlada. Tá? O segundo é vegetações em válvula tricúspide acima de 20 milímetros com embolia pulmonar recorrente. Do lado esquerdo do coração, a gente faz embolismo para a cabeça, embolismo para mesentérico, embolismo para o fígado, embolismo esplênico, né? Do lado direito, o que tem depois da válvula? A gente tem o pulmão, então faz embolia pulmonar. Então, aqui é o que? Embolia. Então, o primeiro aqui que a gente falou foi infecção não controlada, o segundo, embolia. O terceiro vem o que? Insuficiência cardíaca. Então, quando a gente tem uma disfunção de ventrículo direito, secundária à regurgitação tricúspide importante, com pouca resposta de diurético-terapia. Por que pouca resposta de diurético-terapia? Porque, normalmente, as disfunções de ventrículo direito, elas respondem muito bem à diurético-terapia. Então, se você conseguir controlar, talvez você trate a endocardite, tire o paciente dessa urgência e não precise operar. Agora, se tiver pouca resposta à diurético-terapia, realmente tem que levar para a cirurgia, não tem jeito. Agora, sim, falando um pouco de complicações, eu quis chamar a atenção aqui só das complicações neurológicas, tá? Que são as complicações mais importantes, as complicações que mudam um pouquinho a nossa conduta em relação a outras situações, tá? Primeiro, coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma complicação neurológica é fazer um exame de imagem, tá? Vamos fazer a avaliação clínica, obviamente, um exame de imagem, seja ele tomografia ou ressonância cerebral, e repetir o eco transesofágico e o transtorácico. Tá certo? Depois você vai avaliar. O paciente tem indicação de cirurgia? Tem uma insuficiência cardíaca com indicação de cirurgia? Infecção não controlada? Abscesso? Risco embólico alto? Não. Tratamento conservador. Monitoriza esse paciente e acompanha. Agora, sim, tem indicação cirúrgica. Aí a gente vai avaliar o paciente. Esse paciente fez um AVC hemorrágico? Está em coma? Tem comorbidades severas? Ou teve um AVC extenso com um dano cerebral importante? Se ele teve, mesmo ele com indicação cirúrgica, nesse momento não vale a pena operar. A gente mantém ele em tratamento conservador e monitora esse paciente. Por quê? Porque a chance de complicações no intra e pós-operatório desse paciente é muito grande. Então não vale a pena a gente colocar ele na mesa. Vamos tentar o tratamento conservador, vamos tentar antibiótico, tá? Agora, se ele não tem nada disso, não tem hemorragia intracraniana, não tem coma, não tem comorbidade severa, não tem um AVC muito extenso,
você pode considerar realmente fazer cirurgia, mas mesmo assim, individualizado. Tem que olhar o seu paciente, olhar como que foi esse AVC, como que foi essa complicação neurológica, avaliar o status desse paciente e ver se vale a pena realmente operar ou não. Tá certo? Por último, o que eu queria falar para vocês, a última coisa que eu queria falar para vocês, já sai um pouquinho do escopo do pronto-socorro, mas é importante a gente falar que é sobre prevenção de endocardite, tá? A prevenção de endocardite é uma coisa que vem mudando, tá? Cada vez menos a gente indica prevenção de endocardite, tá? Hoje em dia a gente só indica para alguns procedimentos. Quais são eles, tá? Procedimentos dentários em que haja perfuração da gengiva, da mucosa oral, ou manipulação da região periapical do dente. Eu não sou dentista, não vou ficar falando aqui quais são os procedimentos que fazem essas manipulações. O que você pode fazer é, na hora que você for indicar, você deixar para o odontologista que você está indicando se houver qualquer uma dessas situações, tá? Qual antibiótico que eu vou usar? Eu vou usar amoxicilina, 2 gramas, via oral, dose única, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Tá certo? Só isso? Só isso. E se for alérgico? Se for alérgico, a gente vai usar clindamicina, 600 miligramas, VO, dose única, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Tá? Então, o mais importante aqui é, todos os antibióticos são via oral, dose única, 30 a 60 minutos antes do procedimento. De escolha, amoxicilina. Normalmente a amoxicilina tem 500 miligramas, 4 comprimidos, tomou os 4 comprimidos, meia, 1 hora depois, vai para o procedimento, fica tranquilo. Se for alérgico à amoxicilina, a gente vai usar clindamicina. Tá? Hoje em dia, antigamente se falava muito também de, quando fosse fazer cirurgias em trato geniturinário, trato respiratório, de fazer a prevenção da endocardite. Hoje em dia, isso aí está caindo um pouco por terra, tá? Porque a prevenção que já se faz para a cirurgia em si, tá? O antibiótico que se faz pela cirurgia normalmente já trata isso, então a gente geralmente não recomenda nada específico para a endocardite nesses casos, tá certo? Agora tá, já sei qual que eu vou usar, mas para quem que eu vou indicar essa prevenção da endocardite? Eu acabei de falar que está se restringindo, então a gente restringiu os procedimentos, estamos restringindo as pessoas também, tá? Atualmente, o que se recomenda, tá? Vamos recomendar a prevenção da endocardite em pacientes que têm uma troca valvar prévia ou um reparo valvar com material protético. Pacientes com endocardite infecciosa prévia, ou seja, situações de alto risco. Isso aí tem que guardar, gente. Essas são as situações de alto risco para endocardite e tudo depende delas, tá? Depende dela a nossa investigação, quando que a gente vai pedir o eco transesofágico, depende delas os critérios de Duke, depende dela se a gente vai fazer prevenção ou não. Então, troca valvar prévia, reparo valvar com material protético, endocardite infecciosa prévia, situações de alto risco, não pode esquecer. Tá? Cardiopatia congênita cianóticas. Também vamos fazer prevenção de endocardite nesses pacientes. E por último, pacientes com cardiopatias congênitas corrigidas com material protético. Por exemplo, um fechamento de CIA percutâneo, tá? É o que a gente mais vê dessas cardiopatias congênitas corrigidas com material protético. A gente vai fazer a prevenção da endocardite até 6 meses após a correção da cardiopatia congênita, ou toda a vida se o paciente tiver um shunt ou uma regurgitação valvar residual. Tá? Essas são as situações que a gente vai fazer a prevenção da endocardite. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, agradeço novamente o convite do Pedro e a atenção de todo mundo. Estou aberto aí para dúvidas, quem quiser perguntar qualquer coisa, estamos aí. Grande Fábio, parabéns pela aula. O convite não é meu, o convite é do serviço de emergência. Eu estou tentando organizar a bagunça. Queria te fazer 2 perguntas. Excelente revisão aí. Eu revi bastante coisa e aprendi algumas coisas. Endocardite é um tema que está sempre mudando, né? Então, eu estava dando uma olhadinha via o tratamento aí de oral, endocardite, e vi que, até estava dando uma olhadinha no artigo que você colocou, não, já tinha visto falar o artigo, mas nunca tinha pegado o artigo na mão,
e vi que a maioria tem muitos antibióticos ali que para tratamento via oral, que alguns eu acho que não deve ter no Brasil, porque eu nunca ouvi falar. Por exemplo, um deles chama-se ácido fusídico. Não acredito que não tem aqui no Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista prático, se lá no Dante você tem visto tratamento via oral de endocardite. No INCOR eu não tenho visto, mas também tenho acompanhado pouco. Esses pacientes acabam ficando mais no ambulatório, então a turma que estiver lá no INCOR acompanhando isso de forma mais próxima, a Bruninha está aí presente, enfim, quiser se pronunciar e se viu algum caso desses pacientes sendo tratado aí como doutor Kirby não está presente, mas ele está prestigiando a esposa que faz aniversário hoje, esteve comigo, né? Então ele está lá com a esposa, a doutora Potira fazendo aniversário, então está muito bem de não estar presente, depois ele dá uma olhadinha na aula. Então eu queria saber se do ponto de vista prático, vocês têm feito tratamento, se você viu algum caso lá no Dante de tratamento via oral, depois se alguém do INCOR e a doutora Bruna Pilege puder falar, mas curiosidade minha mesmo, né? E outra coisa, quando saiu essas novas recomendações europeias para profilaxia de endocardite, eu lembro que a turma da válvula lá do INCOR caiu matando, porque realmente o número de casos muito mais restritivos, né, em relação a pacientes que são elegíveis à prevenção, e eles acabaram fazendo algumas críticas no sentido de que o nosso paciente, principalmente o paciente SUS, tem uma condição dentária que é muito diferente dos europeus e tudo mais, né? Então, assim, do ponto de vista teórico, a gente vê cada vez sendo mais restritivo, né, essa indicação de profilaxia, mas do ponto de vista prático, a gente vê o pessoal ainda indicando para muito mais casos que a diretriz europeia recomenda, né? Então, do ponto de vista prático também, como é que você vê isso lá no Dante? Não sei se você tem acompanhado esse tipo de paciente lá, então, para saber se, do ponto de vista prático, a gente tem feito isso que a diretriz europeia recomenda, tanto em relação à terapia via oral como em relação à profilaxia, ou se a gente ainda não tem tratado, talvez por não ter os antibióticos adequados, talvez pela nossa população ser um pouquinho diferente. Então, eu queria ouvir a experiência lá do pessoal do Dante, se caso você acompanha esses pacientes. Eu faço enfermaria lá do Dante, enfermaria geral, que é a guarda do pronto-socorro, então eu vejo alguns casos de endocardite lá, sim. O que a gente acaba vendo lá é realmente o tratamento endovenoso e intra-hospitalar. Primeiro, a gente não tem home care no SUS, então, assim, você conseguir fazer esse antibiótico endovenoso em casa é extremamente difícil, é uma coisa que a gente vê no particular fazendo bastante, o home care, o antibiótico endovenoso em casa. O antibiótico via oral é um pouquinho mais complicado, eu acabei não entrando em detalhes, mas o artigo ele coloca que você tem que ter pelo menos 2 antibióticos que a bactéria demonstre que seja sensível e que você possa usar esses 2 antibióticos concomitantes sem aumentar muito o risco de complicações. Então, assim, não é extremamente simples, e o que a gente vê, principalmente no SUS, é que a maioria dos antibióticos, mesmo os que existem, não são acessíveis para a população. Então, muitas vezes a gente não consegue usar. Eu acho que, por enquanto, infelizmente, a situação de você fazer o tratamento via oral ainda é uma situação de exceção, ainda é uma situação muito rara. A profilaxia de febre reumática, realmente a gente está restringindo bastante, estamos conseguindo restringir bastante. O pessoal lá no Dante está seguindo muito a diretriz europeia, principalmente para pacientes novos, às vezes pacientes que já acompanham há muito tempo e que faziam já essa profilaxia, o pessoal fica com medo um pouquinho de não fazer, parar de fazer essa profilaxia. Mas para os pacientes novos, em geral, a gente realmente está seguindo realmente a diretriz de 2015. A gente fecha muita CIA percutânea lá, então 6 meses de prevenção depois para. Tá? Na cardiopatia congênita, a gente está fazendo realmente só para cianóticas, e na válvula, cada vez menos, a gente está indicando essa profilaxia para esses pacientes. A justificativa que eles colocam é que a bacteremia, nesses outros tipos de procedimentos, nesses outros pacientes, ela não é suficiente, que a bacteremia, muitas vezes, de escovar um dente, principalmente nesses pacientes nossos aqui do Brasil, que tem uma dentição que a gente sabe que é muito pior,
ela é muito maior do que, às vezes, do que um procedimento dentário que não tenha perfuração da gengiva, que não tenha perfuração da mucosa oral, e que por isso não faz sentido, senão você teria que dar um antibiótico toda vez que o paciente fosse escovar o dente. Perfeito, Fábio. Eu acho que o Igor quer falar aí, abriu a Olá, olá, tudo bem? Doutor Pedro, Fábio, primeiro parabéns. Eu queria tirar uma dúvida e aí levar um pouco para o meu lado, né, que é de catéter, chai, essas coisas, mas eu acredito que talvez seja a mesma coisa com marca-passo também, que vocês veem bastante. É que de um tempo para cá começou uma entidade nova, pelo menos em chai, né, catéter de diálise, que é a presença de um trombo na ponta do catéter, e aí fica uma dúvida. O catéter tem um trombo e tem um trombo infectado. E eu acho que a coisa mais clássica quando você anda no pronto-socorro da Santa Casa, o Dr. Pedro Veronese até fala muito isso, que trombo, que endocardite você não pode anticoagular de jeito nenhum. Mas eu já vi algumas vezes, assim, indicação assim, de cardiologista de serviço grande, falando que se o paciente tem um... Porque num dado momento você nem sabe se o trombo, se é uma endocardite ou é um trombo infectado. Tem gente que interroga o tamanho do trombo, quando está aderido à parede do catéter, um marca-passo, por exemplo. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência, quando um paciente tem um marca-passo, tem um trombo infectado, o que eu faço com isso aí? Em relação, assim, sacar o dispositivo, anticoagular, antibiótico terapia, isso aí é endocardite, não é endocardite? Queria saber como é que vocês manejam esse tipo de caso, porque assim, não é uma entidade rara, atualmente tem acontecido há muito, eu tenho visto bastante isso, e assim, o que você vê quando você vai estudar é que cada pessoa fala uma coisa, é meio que baseado no éter isso aí. Eu queria saber o que vocês acham disso. E assim, o Sareta eu acho que estava também, todos os cardiologistas, quem tiver, porque na literatura tem muito pouca coisa a respeito disso. Obrigado. Opa. Então, Shiguela, é o seguinte, realmente é uma entidade nova, assim, ninguém sabe muito sobre isso, né? O medo da retirada do dispositivo quando a gente tem um trombo é exatamente o tamanho do trombo. É o medo que você puxa esse dispositivo, que você libere esse trombo e cause embolia. Então, muitas vezes acaba se indicando anticoagulação para esses pacientes, sim. Mas se você tiver uma endocardite ou alguma complicação, aí não tem jeito. Aí a cirurgia, muitas vezes, com marca-passos, é cirurgia aberta, não dá para tirar percutâneo, cirurgia aberta, abre o peito, tira um marca-passo e vida que segue. Uma cirurgia realmente complicada, com mortalidade elevada, são casos extremamente graves quando a gente tem isso. Mas pelo menos é isso que eu tenho visto mais ou menos fazendo. Não sei o que o Veronese tem visto lá no INCOR. Só para reforçar, na verdade, a vegetação nas válvulas cardíacas, por mais móveis e grandes que sejam, e por mais que na hora do eco você fique aflito vendo aquela vegetação balançando lá na mitral, na válvula aórtica, e achando que aquilo vai desprender, e pode desprender a qualquer momento e causar um evento embólico, então, então quando eu digo que não tem indicação de anticoagulação, é a vegetação da endocardite. Então, vegetações de endocardite, que estão lá, às vezes, bastante móveis e bastante grandes, aderidas ao endotélio da válvula, essas vegetações não têm indicação de serem anticoaguladas, nem de anticoagulação e nem de antiagregação. Única exceção, se o paciente, antes da endocardite, já tinha indicação de ser anticoagulado ou de ser antiagregado. Esses pacientes que já têm uma indicação prévia, você deve manter isso durante o tratamento da endocardite. Mas, fora isso, esses pacientes não devem ser anticoagulados. O que é diferente de um trombo na ponta do catéter, né? Um trombo na ponta do catéter é um pouco diferente. Aí, realmente, é discutível, a literatura, ela não deixa claro e tudo mais. Então, só reforçando que o que eu digo que não tem indicação, inclusive tem uma revisão que não é tão recente assim, mas é uma revisão de endocardite do New England que deixa isso bem claro, mostrando que a vegetação não deve, por mais móvel e grande que seja, não deve nos levar à anticoagulação. Tá bom, pessoal? Bruninha, tá por aí? Quer falar alguma coisa? Algum paciente lá do INCOR que tenha visto?
Excelente. A Bruninha está regando a planta dela, não quer se pronunciar. Ela mandou excelente no áudio, falou, meu áudio não está funcionando. Não está funcionando, mas pode falar pelo chat aí, não tem problema. A gente vai lendo aqui. Bom, enquanto a Bruninha deve estar escrevendo aí, enquanto ela está escrevendo, alguém quer fazer alguma pergunta? Ah lá, ela já botou aqui, ó. Sempre é uma grande dúvida quanto à anticoagulação desses pacientes do diagnóstico correto. Vamos ver se ela coloca mais alguma coisa aí. Bruninha, eu vou te dar uma dica, hein? Uma dica, eu sou um cara jovem da tecnologia, como o seu áudio não está funcionando no seu computador, a minha sugestão é que você entre na sala com o seu celular também. E aí você usa o áudio do seu celular, entendeu? E a imagem do seu computador. Então fica a dica aí, para essa geração mais jovem, a geração dos milênios que vieram aí para destruir na tecnologia aí. Em geral, vejo uma conduta mais conservadora também. Perfeito. Quem mais fala, pessoal? Quem mais? Dúvidas, perguntas, ansiedades, tristezas? O doutor Igor continua me chamando de doutor Pedro. Hoje o doutor Kim, no ambulatório, ficou me chamando de professor. Eu precisei ofendê-lo. Depois que eu ofendi ele algumas vezes, ele parou de me chamar de professor. O doutor Igor não consegue, ele continua me chamando de doutor Pedro ainda. Moçada, mais dúvidas? Agora eu estou sendo motivo de chacota no chat, é mole, não? Só verdade, né? Só verdade. Doutora Pilégio, você, quem tem sobrenome de professor aqui é você, viu? Quem apareceu aí? Apareceu alguém aí que abriu a câmera. O Rossi? Fala, chefe. Fala, Fabinho. Fala, garoto. Tudo bem, Aliás, já Fabinho? deixo aqui o convite que daqui 15 dias a próxima aula será do professor Rossi. Um grande desastre. Pericardite, de derrame pericárdico, então já ficam todos convidados aí. Manda ver, Rossi. Perfeito. Fabinho, parabéns pela aula, muito completa aí, né? Passou do começo ao fim de endocardite, acho que para quem não tem muita familiaridade com o tema foi bem legal. Só uma questão, alguma coisa que você leu em relação à terapêutica cirúrgica desses doentes passa pela experiência do serviço com cirurgia cardíaca ou é uma coisa global, né? Porque em relação à revascularização, troca valvar, a gente sempre vê que é considerado com a mortalidade do serviço para ver se esse serviço é elegível para esse tipo de terapêutica ou não. Na questão da endocardite, que é um pouco mais urgente até que uma revascularização, existe isso também? Ou não é uma realidade? Por ser urgência, é indicação para todos os doentes? Na verdade, a indicação cirúrgica da endocardite é uma coisa que ainda é muito controversa. Tem, inclusive, um trial grande sendo feito. Eu não peguei exatamente os detalhes, não sei os detalhes de quais indicações cirúrgicas que eles estão estudando, mas eles estão estudando tratamento conservador versus tratamento cirúrgico. Tem um trial bem grande que está sendo feito em relação a isso. É o que eles colocam assim, no geral, essas são as indicações, mas sempre se deve conversar com o cirurgião do serviço, conversar com o familiar, fazer meio que um heart team para poder definir essa indicação cirúrgica. Sempre ver muito o seu paciente e o seu serviço, com certeza. É uma indicação muito mais individualizada, não tem nada ali, a não ser a cirurgia de emergência, o paciente com choque cardiogênico refratário, com edema agudo de pulmão refratário, que realmente seja uma unanimidade para indicação cirúrgica. Maravilha. Alguém mais pergunta? Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, acho que como ninguém se manifestou, a gente pode ir encerrando.
Querido Fábio, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Eu acho que essas reuniões, elas têm o objetivo de fazer uma atualização de toda a equipe, e com isso a gente sobe o nível, atualiza os residentes, os internos, então, muito bacana. Eu queria deixar já o convite para daqui 15 dias. Dr. Rossi vai falar para a gente sobre pericardite, derrames pericárdicos, sempre tentando trazer um olhar atual. É aquele tema que é batido, que todo mundo conhece, mas não, a nossa ideia é trazer o que tem de novidades para a atualização de todos, como o Fábio trouxe aí, tratamento via oral da endocardite, que é uma coisa bastante nova, a profilaxia para endocardite, que mudou muito. Então, a ideia é sempre trazer um olhar de atualização para todos aí. Queria agradecer a todos, desejar uma boa semana, e em breve a gente vai fazer o upload da aula e disponibilizar para todos vocês. Tá certo? Grande abraço a todos. Fabinho, grande abraço. Fiquem bem aí.